Bom dia a todos, a todas. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que atenderam o nosso convite. Quero aqui agradecer imensamente a Sandra, o Luciano, que estão nessa manhã de segunda-feira abrindo a programação dessa semana ao servidor público, em especial da Alemes, que é cada um de vocês e aqueles que também estão nos gabinetes, nas secretarias, que fazem o trabalho da Assembleia Legislativa. Eu quero aqui cumprimentar a nossa presidente da escola, que é a deputada Mara Caseiro, ela que é entusiasta em trazer o melhor para a nossa escola, em trazer qualificação para cada um de vocês e motivar também cada um de vocês, aí, não só aqui no nosso campo de trabalho, mas para toda a vida. Quero cumprimentar também aqui a nossa grande mestre, doutora Marlene. Eu sempre costumo falar assim, se a escola existe, se deve à doutora Marlene. Não só lá atrás, quando criou, mas por ter dado sustentabilidade até nos dias de hoje. Então, assim, a gente até facilita o nosso trabalho, porque quando você tem duas pessoas altamente qualificadas e com a experiência da doutora Marlene, deputada Mara, para ajudar no dia a dia a gente conduzir, né, deputada? Fica mais fácil da gente trabalhar e fazer as entregas que a gente quer fazer para cada um de vocês. Então, assim, sintam-se à vontade, isso aqui é para vocês, foi cuidadosamente feito com muito carinho, com muito amor. A gente espera que vocês gostem e que saiam daqui totalmente motivados. Quero passar agora aqui uma palavrinha para a doutora Marlene deixar para vocês aí. Doutora. Bom dia a todos. Eu só tenho que agradecer de ter feito o convite em especial para os membros do nosso coral e ter sido atendida. Nosso maestro concordou, né? Então, eu achei espetacular o tema que vai ser discutido hoje pelo casal aqui presente. Então, eu fiquei muito empolgada. Acho que todos nós vamos gostar muito. Então, quero agradecer a vocês que estão aqui e agradecer ao Tiago, à deputada, ao Copini, né? E o casal Copini, pela presença deles. Muito agradecida. Tá? E vamos aproveitar esse momento. Obrigada. Vou chamar aqui agora a nossa presidente, essa pessoa que é uma pessoa assim que nos inspira no dia a dia por si própria, deputada Mara Caseiro. Obrigada, Tiagão. Bem, bom dia a todos. Que bom que vocês vieram, atendendo aí também o convite da nossa sempre presidente. Eu falo, é a nossa presidente de honra da Escola do Legislativo, uma mulher sempre à frente do seu tempo, né? E agradecer, Tiago, por toda a organização da equipe, né? Parabéns a vocês. Nós vamos ter uma semana bastante extensa na comemoração do servidor público. Com certeza nós temos muito o que comemorar. E é uma semana dedicada, então, a todos vocês, a todos os nossos servidores. E eu quero agradecer a Sandra, a Luciano Copini, por vir trazer, né, essa palestra de extrema importância para todos nós, né? Como é importante a gente pensar em desbloquear essa vida próspera, né? Que é tudo que nós queremos. E quantos desafios e quantas coisas que a gente tem na cabeça da gente, no dia a dia, né? Que nós temos que enfrentar. Então, é muito importante essa preparação, né? Que hoje o casal aqui, Luciano e Sandra, vão estar falando com a gente. Mais uma vez, eu quero agradecer de vocês terem atendido o convite, de estar aqui com a gente. Parabenizar a cada um de vocês. Nós somos servidores públicos e, como foi dito agora há pouco pela Sandra na entrevista, conversando ali, para nós atendermos bem, a gente tem que estar bem, né? E eu falo que todo dia quando eu saio da minha casa, eu sempre peço a Deus que me dê coragem,
que me dê sabedoria, que me dê paciência e que, acima de tudo, eu possa ver as pessoas com todo o amor que elas merecem. Apesar da gente ter diferenças, muitas vezes pensar diferente, mas o respeito e o amor tem que ser todos os dias pelas pessoas. E é assim que eu levo a minha vida. E nós, servidores públicos, temos que ter essa resiliência, né? Então, parabéns. E agora vocês vão ficar aqui, com certeza, com esses dois grandes profissionais e que vai trazer para a gente uma palestra maravilhosa. Mais uma vez, obrigada, Tiagão, e a toda a equipe, a Jucira, a Ana Paula, a Ângela, a Rafaela, a Patrícia, enfim, todos, toda a equipe da Escola do Legislativo, da Escola do Legislativo, que vem trabalhando muito para qualificar, capacitar e trazer momentos como esse a todos os nossos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul. Um beijo grande, que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Bom, e agora vamos lá, né? Quero chamar aqui o Luciano e a Sandra para que vocês deem início aí à nossa palestra. E a bola está com vocês agora. Obrigado, Tiagão. Obrigado, deputada. Obrigado a todos vocês por esta oportunidade de estar aqui. Eu vou me apresentar primeiro, depois vou deixar minha esposa se apresentar, tá? Porque quando eu apresento ela não gosta. Então eu gosto de fazer a parte dela. O meu nome é Luciano Copini, eu sou psicólogo. A minha especialização é em neuropsicologia, hipnose e programação neurolinguística. E uma coisa importante, eu sou corintiano. Aí, já criou uma conexão, né? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, mas antes de eu passar o microfone para minha esposa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E a resposta que vocês vão dar vai direcionar essa palestra. A pergunta é: quem está no comando? Quem está no comando da sua vida? Deus? Deus escolhe por você? E você põe a culpa nele quando as coisas dão errado? Deus e eu? A resposta para essa pergunta pode mudar a vida de você no dia de hoje. Vocês acreditam nisso? Mas antes, minha esposa. Senão ele sabe o que acontece em casa. Então, um homem inteligente deixa sua esposa feliz, não é assim? Então, faz parte. Bom, eu sou a Sandra Copini. Eu trabalhei, fiz minha carreira inteira voltada para marketing. Trabalhei em grandes empresas no Brasil e fora do Brasil. Até que eu encontrei um neuropsicólogo muito charmoso. Ele não era assim. Vocês vão ver como que ele era. E aí vocês vão descobrir como realmente uma pessoa é capaz de desbloquear a prosperidade dela. E aí ele fez uma perguntinha, eu também tenho uma para fazer. Para vocês, o que é prosperidade? Alguém sabe me dizer o que é prosperidade? O que vem na cabeça na hora que eu falo prosperidade, você pensa em quê? Realizar todos os sonhos. Tem gente que pensa num carrão, casa de praia, não é assim? Como é que é? Tem uns pensamentos assim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito todo, né? Olha lá, ó, é mais profundo, né? Mas a gente estão falando muito sobre prosperidade agora, né? Fala-se demais de prosperidade. Mas tem uma coisinha por trás aí que a gente vai falar mais profundamente agora, né, meu bem? Aí, quem está passando... A gente mesmo que vai passar aqui? Deixa eu jogar um para frente aqui, só para mostrar para vocês no que nós acreditamos. Nós somos o Instituto Copini. Está aqui o Diego, que faz um tchauzinho assim, Diego. O Diego está ali atrás. O Diego trabalha com a gente no Instituto, tem os outros meninos da nossa equipe e meninas estão lá também. Mas o Instituto Copini, no que nós acreditamos, só para vocês entenderem um pouco, nós acreditamos que mentes fortes fazem pessoas e empresas mais fortes. Por isso que a hora que perguntaram para a gente assim, mas e aí, nós vamos fazer esse tipo de palestra para o servidor público, o que vocês acham disso? Perfeito. Né? Servidor, servir, né? E para a gente servir o próximo, a gente tem que estar bem. E não é fácil, que o próximo, às vezes, não é tão legal assim, não é? De vez em quando o próximo não está num dia bom, né? E a gente tem que aguentar uma série de coisas, né? Acho que a deputada falou bem, a gente orar todo dia para falar, me dê paciência, né? Porque às vezes a gente precisa ter a paciência pelo outro também. Então a gente vai falar sobre tudo isso, é isso que nós acreditamos. E a saúde mental é muito importante, né? Sua saúde mental, saúde emocional. E a gente vive uma época em que pode-se falar sobre isso, né? Antigamente não podia. A hora que falava de saúde mental, pensava em hospício, né?
já na hora, manda para o hospício. Agora a gente já está num outro momento de vida, e é isso que a gente vai falar aqui, né, meu bem? Então vamos lá, desbloqueia o povo aqui, meu bem. Bom, vi que muitas pessoas aí já arriscaram, quando a gente falou de prosperidade, arriscaram falar o que é prosperidade, e muitas perceberam que não é só falar de dinheiro, né? Tem gente que acha que prosperidade é quanto dinheiro você ganha. Ter uma vida próspera é ter muito dinheiro. Só que eu pergunto para vocês, vocês já conheceram uma pessoa, ou já ouviram falar de alguém que tem muito dinheiro, mas muito mais dinheiro que a maioria dos brasileiros, e essa pessoa tem, por exemplo, depressão? Já ouviram falar? Muitos, né? Tem até alguns artistas, vocês ouviram falar, em comediantes, inclusive. Tem o Whindersson Nunes, que é brasileiro, vocês conhecem um pouco a história dele, mas não faz muito tempo, um ator, Robbie Williams, vocês lembram dele? Ele tirou a própria vida. Rico, tinha muito dinheiro, famoso, muito mais famoso do que muitos de nós vai ser um dia. Um cara de sucesso, profissionalmente falando, sem sombra de dúvida, mas incompleto. Alguma coisa falta. Uma pergunta aqui antes da gente falar um pouco mais. Quem aqui é ansioso, ansiosa? Levanta a mão. Beleza. Dá uma olhada em volta para você ver que você não está sozinho nessa, hein? Você já percebeu que é geral, né? Mas não se preocupa, porque uma das coisas que nós vamos ajudar vocês hoje é a resolver essa questão. Vou ensinar um exercício para você lidar com a sua ansiedade, hoje ainda. Inclusive, aproveitando, né, vou contar uma história interessante sobre o início do meu trabalho junto com a Sandra, né? Porque, não sei se vocês pesquisaram, né? Mas a gente tem uma história, ambos de executivos, né? O último cargo que eu ocupei de executivo foi à frente do RH da Cacemes, até 2018. A Sandra já vem de empresa multinacional, né? Ela trabalhou, por último, uma empresa de genética, e ela recebeu uma proposta para se tornar CEO, quer dizer, a presidente desta empresa nos Estados Unidos. Foi quando a gente decidiu que nós não iríamos nos mudar para os Estados Unidos, e ela veio trabalhar comigo nesse processo de desenvolver pessoas. E a gente mora em Campo Grande, nós dois, né, por opção, porque ela é de São Paulo e eu sou de São Paulo. Né? E a gente gosta de morar aqui. Meus filhos nasceram aqui. E há 2 anos atrás, a Câmara dos Deputados me concedeu o título de cidadão sul-mato-grossense. Então, eu sou conterrâneo. É não é uma coisa legal, pessoal? Então, a salva de palmas para quem é sul-mato-grossense, com orgulho. Né? Mas eu quero dizer com isso que qualidade de vida é uma coisa que eu, particularmente, prezo muito. E vim descobrir que tem um negócio que é muito legal. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que for. Mas você vai viver nesse corpo que você habita até o último dia da sua vida. Certo? Pode deixar a luz acesa, viu? Não precisa apagar, não. Você vai poder ocupar... Você vai ocupar esse corpo até o último dia da sua vida. Sabe o que significa isso? Que no final, no último dia da sua existência, vai ter uma pessoa que vai saber tudo. Tudo que você aprontou. E você não vai poder mentir para ela. Sabe de quem que eu estou falando? A nossa consciência. Não é isso? Então, a ideia, o que é? É a gente aprender a entender essa consciência. Porque a nossa consciência pode nos ajudar, mas ela também pode criar cenários que nos levam para, por exemplo, ansiedade. A ansiedade leva à depressão, ou ao síndrome do pânico, ou ao transtorno obsessivo-compulsivo, entre outras doenças que vocês já ouviram falar. Né? Talvez alguém aqui já tenha vivido em casa isso, né? Com um parente ou consigo mesmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2050, a cada 2 brasileiros, 1 sofrerá de depressão. O que significa que, se não for você, a pessoa que está sentada do seu lado. Dá uma olhada agora para ver quem está com mais cara que vai deprimir primeiro. Vai lá. E é por esse motivo que agora a gente tem que virar o jogo, certo? Estão dispostos? Então tá. Então, assim, só para a gente fechar, existe, então, prosperidade em diversos pilares. Financeiro, relacionamento, tal, ter liberdade, ter bem-estar, realização pessoal. Nós vamos falar de tudo isso. Pode passar para mim, por favor. Mas eu quero apresentar este conceito, que foi o conceito que mudou tudo. Em 2020, eu fui para a Europa com a Sandra para a gente lançar o nosso livro. Né? A gente tem um livro que se chama Como Usar a Ansiedade a Seu Favor. Nós fizemos o lançamento do livro e, adivinhe você, foi em março de 2020 e a gente saiu de Portugal e fomos para a Itália fazer um passeio, né, comemorar nosso 3º aniversário de casamento. E quando a gente está na Itália, adivinha o que acontece? A Itália fecha.
Lembram disso? Lembram da pandemia? Começou na Itália, a gente estava lá. Foi legal porque a gente tirou umas fotos bem interessantes. Se você for ver o nosso álbum de fotos, parece montagem. A gente foi lá por exemplo, fomos na Fontana de Trevi, só tinha nós. Num lugar que é um monumento que vive cheio de gente. Esse alguém já teve oportunidade de ir. Mas foi ao mesmo tempo um aprendizado. Eu até então tinha direcionado a minha carreira quase que 100% para desenvolver pessoas no ambiente profissional, falando de performance, falando de carreira, falando de situações que faz você se tornar um profissional melhor, certo? Pois na época da pandemia, eu me vi atendendo muito mais no meu consultório do que realizando treinamentos e mentorias. E ali eu tive contato com uma área da psicologia que eu confesso para vocês que eu evitava um pouco, que é a área da saúde. Eu evitava por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa de resultado, de foco, né? De querer realizar coisas. E vocês vão entender o porquê que eu cheguei nisso, porque eu não fui sempre assim. Mas de uma forma ou de outra, eu percebi que se a gente não conseguir ter equilíbrio na nossa vida, equilíbrio de uma forma geral, a gente não consegue ter prosperidade. Aliás, a gente não consegue nem sequer ser feliz nas coisas mais básicas, como, por exemplo, um relacionamento amoroso. Quem que está apaixonado, levanta a mão. Olha aí, ó. Eu também estou. Quem aqui está solteiro? Alguém é solteiro? Fica em pé quem está solteiro. Vai. Fica em pé. É essa hora que vocês têm que agradecer, pessoal. Se fosse eu solteiro agora, ia ser eu levantar e já fazer assim, ó. Já ia olhar para saber o que eu posso, né? Vai que numa palestra você muda de status, não é verdade? Bom, de um jeito ou de outro, está aqui, ó. Algo que eu fiz junto com a minha esposa quando a gente começou a conversar num daqueles nossos bate-papos, né? Aqueles famoso PC, sabe o que é PC? Papo cabeça? Sabe quando você está tomando um vinho, trocando ideia, de repente a gente começou a falar, cara, mas o que é a vida? E surgiu esse modelo que a gente chama de eugrama, tá? Para explicar um pouco o que eu faço profissionalmente, o que a Sandra faz profissionalmente e de que forma nós vamos ajudar vocês. É bem simples, e eu vou procurar falar isso de uma maneira bem sucinta para a gente ir para a ação. Mas entendam uma coisa, tá? Existem alguns pilares que são importantes na nossa vida e a gente reconhece eles. Entretanto, a maior parte dos pilares que a gente percebe, eles são pilares sociais, pilares exteriores, como eu chamo. Por quê? Porque são o que as pessoas veem, mas não é quem a gente é. Eu, quando me apresentei, eu falei meu nome, falei minha profissão e parte do meu conhecimento da minha profissão. Mas eu não falei quantos filhos eu tenho, poderia falar. Não falei qual é meu signo, poderia falar. Tudo isso faz parte do processo da gente se apresentar, não é? Só que veja só que interessante, isso ainda não é quem eu sou. Quem eu sou, quem você é algo muito mais profundo do que isso. E para isso você precisa entender, para poder se conhecer e saber quais são os mecanismos que vão te ajudar a alcançar o que você está buscando, em qualquer pilar. Bom, só para vocês saberem, pilares dos quais eu estou me referindo pilar social. O que é o pilar social? Quem você é da sociedade, qual a igreja que você frequenta, quem são seus amigos, o que você valoriza, certo? De que forma você se relaciona com as pessoas. Pilar familiar. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, seu pequeno núcleo familiar, um núcleo familiar estendido, e daí para frente. A sua família diz respeito a você por várias questões, por uma questão social, cultural, etnia, e por aí vai. Muitas das cargas que nós trazemos, elas são heranças dos nossos antepassados, certo? Por que nós estamos no Mato Grosso do Sul hoje? A gente poderia estar em qualquer lugar do mundo, porque em algum momento, algum ancestral tomou uma decisão que trouxe você até aqui. Mesmo que a decisão tenha sido sua, como no meu caso, né? Que minha família é de São Paulo e eu quis vir para cá. Mas eu não nego que foi por influência da minha família também, que me apoiou e me ensinou a estar buscando e desbravando os meus sonhos. Temos o pilar financeiro. Quem você é também diz respeito a quanto dinheiro você tem. A gente enxerga a sociedade dessa forma, não é? Onde você mora, que carro que você dirige, as pessoas se identificam dessa forma. Ou classificam as pessoas dessa forma, não é verdade? O pilar profissional, sem dúvida. Qual é a sua posição profissional? Tem gente que passa por processos de mudança ao longo da vida e muita gente me pergunta, até quando eu posso mudar de carreira? Você sempre pode mudar de carreira. É só uma questão de você saber o que faz você se sentir motivado, né? De repente, um de vocês pode falar assim, caramba, eu quero agora seguir carreira política. Eu quero me candidatar a vereador. Eu quero transformar o mundo. Eu quero fazer
É uma decisão que qualquer um pode tomar, ou qualquer decisão que vocês venham a ter no campo profissional. E o pilar amoroso, que muita gente sofre por conta desse pilar, às vezes está em relacionamentos que não estão legais, que não são saudáveis, e que muitas vezes o próprio relacionamento te leva para a ansiedade, para a depressão, para aquelas coisas todas que nós conversamos. Todos são importantes, não são? E a gente tem que ter equilíbrio neles, não é verdade? Só que agora, pasmem vocês. Você sabe como é que você faz para ter equilíbrio num desses pilares? Em qualquer um deles? Agora eu vou contar o segredo. Para você ter equilíbrio nesses pilares, você precisa ter equilíbrio em 3 pilares que já são interiores, certo? Físico, emocional e mental. E aí tem mais uma pegadinha, porque o emocional, por si só, o que você consegue fazer? Como que você trabalha o seu pilar emocional? Se você vai no psiquiatra, ele vai te dar um remédio para você, quimicamente, combater suas questões emocionais, certo? Mas com que eu faço sem precisar depender do remédio? Só tem um jeito, físico e mental. O equilíbrio desses 2 pilares faz com que você tenha maior ou menor êxito no equilíbrio emocional. Perceberam como é que funciona? Físico, ter saúde. Ter saúde. Se você não tem saúde, você sofre as consequências disso. Não se preocupe, eu vou dar algumas orientações de como você ter saúde, mas eu tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando. Agora, o mental. Esse sim já é uma coisa um pouco diferente, não é? Qual a história que eu conto para a minha cabeça? Qual a história que você vem contando para a sua cabeça? O que você tem ouvido das pessoas e o que você aceita das pessoas? Eu vou contar um negócio para vocês que eu descobri sobre hipnose, por exemplo. Sei que alguns de vocês devem estar louco de vontade para ser hipnotizado hoje, eu vou pensar no caso. Outros devem estar morrendo de medo, né? Quem tem medo de ser hipnotizado? Levanta a mão. Não se preocupe. Mas eu vou contar um segredo sobre hipnose que eu vim descobrir que vocês vão achar o máximo. A gente aceita sugestão o tempo todo. Só que na hipnose você escolhe qual sugestão você quer. Você acredita nisso? Olha só. Aí você fala, não, como assim? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a sua opinião a respeito do seu cabelo, da sua roupa, da sua pele, da sua... qualquer coisa? É sua ou foi uma sugestão? Tem gente que é inseguro. Tem gente que não gosta de alguma coisa em si. Quem foi que te disse isso? Quem foi que te ensinou isso? Vocês vão descobrir que nós somos sugestionados o tempo todo. E às vezes por pessoas que a gente ama, tá? Às vezes a nossa mãe faz uma sugestão e não é de propósito. Por exemplo, uma criança sobe na cadeira, a mãe vira e fala assim, né? Filho, desce da cadeira, senão você pode cair e se machucar. A criança cai da cadeira e se machuca. Meu Deus, você poderia ter morrido. Ela não faz mais isso. A mãe não sabe, mas talvez naquele momento entrou aquela sugestão naquela criança. Ela pode desenvolver, por exemplo, uma fobia, um medo de altura. Para pensar se você tem medo de alguma coisa. Quem tem medo de alguma coisa, levanta a mão. Qualquer coisa, não precisa falar não, porque eu não vou pedir para você falar, porque às vezes é... né? Legal, todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem gente que... Até alguns medos são reais, né? Por exemplo, eu tenho medo de andar a pé, sozinho, no meio do Pantanal, porque pode aparecer uma onça. Porque antes de morar no Mato Grosso do Sul, eu achei que as onças andavam na terra. Depois que eu descobri que elas andam em cima das árvores, cara. Você está aqui de boa, a onça está lá. Ó. Quando você pensou, ela já pulou em cima de você. Eu tenho medo. Agora, eu deixo de fazer as coisas por causa disso? Não. Tem gente que tem medo de aranha, tem medo de lagartixa, tem medo de avião, tem barata. Vocês querem ver uma coisa comum? Também medo de falar em público. Alguém aqui tem medo de falar em público? Levanta a mão. Para levantar, não vou chamar não, por enquanto. Aí, ó. Então, vocês perceberam? São fobias sociais. Agora, por que você tem esse medo? Se você for analisar, você vai descobrir que em algum momento alguém te sugestionou para isso. Entenderam? Então, a questão aqui é, qual a mensagem você tem contado para a sua própria mente? Acerca de você, do que você deseja, acerca do que você é. Percebe? E mais uma vez, quando eu perguntei no começo quem está no comando, é quem está no comando da sua vida, é porque você controla os seus pensamentos. Já parou para pensar? Você controla os seus pensamentos, mais ninguém. As pessoas podem te influenciar, te dar sugestões, te mostrar, olha para essa coisa como é que ela é linda. Mas ainda assim, duas pessoas podem ter a mesma experiência e terem opiniões diferentes. Duas pessoas vão para a praia. Uma pode olhar e falar assim, nossa, que sol maravilhoso, que gente bonita, que água cristalina, que dia delicioso. A pessoa do lado falando, nossa, que calor do caramba, essa praia está lotada, só tem farofeiro.
É a mesma experiência, certo? Só que dependendo dos olhos do observador, uma outra resposta, um outro resultado. E tudo isso tem a ver com o que a gente manda de mensagem para nós mesmos. Mas, um outro pilar, e foi um pilar que eu confesso para vocês que demorou para eu entender a importância, é o que faz sentido em tudo isso. O que dá sentido para tudo isso. Sabe do que eu estou falando? Qual é o pilar mais importante da nossa vida? Quem tem um palpite? Não é nenhum dos que eu falei até agora. Está aqui, ó. Chama pilar existencial. O pilar existencial tem a ver com o nosso propósito. O pilar existencial tem a ver com as nossas escolhas. Tem a ver com a nossa conexão com Deus, né? Tem a ver com a nossa espiritualidade. Se você perguntar para mim, como neuropsicólogo, né? É importante acreditar em Deus? É. Acreditar em Deus faz bem para a saúde, faz bem para a sua mente. Eu acredito em Deus, certo? Mas eu não posso obrigar as pessoas a acreditar. Tem a ver com religião? Não. Religião é sua, você escolhe a sua religião. Mais uma vez, a religião vai ter a ver com a tua cultura, com a sua família, né? Às vezes, dentro da sua família, você pode ser levado para uma religião, chega lá, você descobre que não era aquilo e você muda. Pode acontecer também. A questão é, religião é algo que te faz bem, e a religião está no pilar, incrivelmente, social. Já na espiritualidade, no campo existencial, é diferente. É o que você deseja entregar na sua vida. Até onde você quer chegar. Como você quer ser lembrado. O que você está disposto a construir. Mas o principal, vocês entenderem que isso tudo leva a uma palavra que é usada em palestras, mas que o verdadeiro sentido poucas pessoas realmente conhecem. Motivação. Quem aqui é motivado? Levanta a mão. Olha, bastante gente levantou a mão. Sabe o que é ser motivado? É você ter motivos para fazer alguma coisa, certo? Não é isso? E esse motivo é tão forte, mas é tão forte que você é capaz de enfrentar várias coisas. Por exemplo, tem gente que trabalha de graça por causa da motivação. Vocês acham que é possível trabalhar de graça por causa de motivação? Se eu falar para vocês que a essa altura, hoje, tem gente trabalhando de graça em galpão de escola de samba, por conta de acreditar e gostar e viver intensamente o carnaval, está lá, hoje. Nem virou o ano, o pessoal está lá. Porque eles têm algo que fazem, que é muito mais forte, muito mais poderoso, do que algo como, por exemplo, dinheiro. Porque o dinheiro, por si só, não é motivação, já para pensar? Dinheiro é energia, é consequência. Consequência de escolhas que a gente faz, certo? Bom, dito isso, uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a explorar um pouquinho mais para a gente chegar nesse nível de motivação? Entendeu qual é o nosso propósito? O que vocês acham? Eu vou contar um negócio para vocês agora, que a Sandra falou, né, da minha vida, né? Deixa eu ver, passa aí, por favor. Olha aí, ó, vou ficar aqui na frente para vocês não verem direito. Eu vou pedir para apagar a luz agora, tá? Vocês vão ver as 4 pessoas aí, ó. Dá uma olhada. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu vir. Então eu vou contar um negócio para vocês aqui, ó. Aqui eu tinha 38 anos de idade. Eu tinha programa de TV, programa de rádio, né? E na Jovem Pan fazia um blog, Jovem Pan Online, que fiz por 5 anos. Aqui, para você ter uma ideia, eu estou no estúdio da TV MS Record, num programa que eu tinha que passar aos domingos, aqui no Mato Grosso do Sul. Tá? Aqui foi em 2019. Eu vou depois deixar a Sandra contar, porque aqui foi a partir daqui gestão da Sandra, né? Então, chegar daqui até aqui foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que era importante para mim. Eu precisava ter saúde, eu precisava emagrecer, eu precisava começar a recuperar isso. E a Sandra falou para mim, que tal ir dar um passo além? Eu falei, qual que é? Ela me desafiou. Ela me desafiou. Ela falou assim, o que você acha? Você está com quase 50 anos. O que você acha de você chegar nos 50 anos no shape? O que você acha? Eu falei, cara, impossível. Não dá. Eu estou velho. Pô, com 50 anos, cara, você acha que dá? Ela falou, não, você consegue. Você só precisa ter disciplina. Só que eu já sabia que esse negócio de disciplina é conversa. Sabe por quê? Você não tem disciplina se você não tem motivação. E se você tem motivação, o que acontece com a disciplina? É fácil, não é? Porque, por exemplo, dieta. Eu fiz dieta. Dieta não, né? Eu vou contar para vocês o que eu fiz para emagrecer. Porque eu ensino isso, tá? Aí tem gente que fala assim, o que você fez para emagrecer? Eu pesava uns 115 quilos, fui para 80 quilos. Mas eu demorei alguns anos para chegar lá. Não foi de uma vez. Porque uma coisa que eu descobri, se você estiver sofrendo,
no processo, você não faz. Sabe por quê? Sofrer é uma droga. Quem quer sofrer aqui? Quem gosta de sofrer, levanta a mão. Eu sei que deve ter alguém que gosta aí, hein? Um sábado à noite, sofrer um pouquinho, não? Nem assim? Tá. A gente não gosta, a gente foge do sofrimento na maior parte das vezes. Aí você chega e fala assim, tá, beleza, eu tenho que fazer dieta. Aí eu chego lá na hora de fazer dieta, tá todo mundo comendo tudo, fazendo as coisas legais, se divertindo, e eu sofrendo de ansiedade, sem poder comer, só querendo roer as unhas. Então eu descobri que, na verdade, o que você precisa é diminuir as coisas que você gosta. Eu comecei a diminuir, emagrecer gradativamente, aos poucos, sem sofrer. Atividade física. No começo, até essa fase aqui, até os meus 48 anos, até os 47 anos, eu falava assim, cara, posso falar um negócio? Acho que eu só preciso ir na academia que tá bom, né? Fazer um pouco de esteira, puxar um pouco de ferro ali, e tá beleza. Mas depois, quando eu fui desafiado, e aí a Sandra falou assim, que tal a gente... E não era para ter um físico legal, era para ter, vamos colocar assim, um físico que me permitisse fazer coisas que eu nunca nem imaginei que eu faria. Como, por exemplo, subir uma corda de 10 metros de altura, na força do meu braço. Você acha que eu pensei que ia fazer isso? Não achei que eu fosse fazer isso. Até quando eu fiz pela primeira vez, eu falei, caraca, velho, como é que desce? Pior que é verdade, fiquei morrendo de medo de descer depois. Porque subir até que foi mais fácil. Mas o ponto é que eu comecei a fazer coisas que até então não fazia. E sabe o que foi o melhor de tudo? Eu comecei a ter mais disposição, energia, e por aí vai. O que eu precisei fazer para conseguir isso? Precisei parar de beber. Bom, parei de beber por alguns meses, né? E faço isso de vez em quando. Mas eu precisei deixar de viver a vida? Não precisei. O que eu precisei fazer? Lembrar do que é mais importante. E toda vez que a gente come alguma coisa que a gente sabe que faz mal, a gente come consciente. E não vem com essa. A gente sabe que faz mal. Certo? Eu sabia. Eu sabia quando eu estava comendo que eu não podia, por exemplo, tinha dia que eu comi uma pizza inteira. Né? Hoje, às vezes, até como uma pizza inteira. Hoje, anos depois, 10 anos depois. Mas é porque eu gasto muita caloria hoje, por conta do estilo de vida que eu acabei assimilando. Que não é o que eu estou vendendo, não é o que eu estou falando para vocês fazerem. Mas eu quis cada vez ir mais longe, para saber até onde eu consigo ir. Mas o principal é que isso me proporcionou um alinhamento dentre todos aqueles pilares que eu mostrei para vocês. Ansiedade. Se eu contar para vocês que raramente eu me sinto ansioso, sinto ansiedade no sentido de expectativa, sabe? Por exemplo, aqui, chegando aqui, eu falei, puxa, que legal, não vejo a hora de poder falar com a turma. Eu gosto, então é uma ansiedade positiva. Eu não tenho mais medo de falar em público, eu já tive. É uma outra palestra para contar para vocês, mas eu já tive medo de falar em público, tive que buscar formas de lidar com isso. Mas o principal foi eu perceber que eu não preciso criar limitações para a minha mente. Ao contrário, eu tenho que ter desejos, eu tenho que ter sonhos, eu tenho que ter propósito. E o propósito é o que vai ajudar a gente a chegar lá. No meu caso, parte do meu propósito é ajudar as pessoas. E você quer ver como as coisas se conectam? Se eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso ter disponibilidade, preciso ter disposição, preciso ter energia, preciso ter conhecimento, eu preciso ter uma estrutura que permita, eu preciso ter uma família que me apoie. Você percebe como tudo começa a se acomodar quando você tem um propósito? E o principal, o motivo pelo qual eu quero fazer isso. Qual é o motivo pelo qual eu quero ajudar pessoas? Ele tem que ser maior do que eu. Porque se eu for uma escolha egoísta, não é um propósito. Entendeu? Faz sentido para vocês? Então, nesse momento, eu quero agora que você tire um segundinho para você pensar. O que você mudaria na sua vida se você pudesse mudar hoje? E, por favor, não se faça uma sugestão do tipo, é tarde demais para mim, ou essas coisas não servem para mim, ou tal, porque isso é conversa. Isso são crenças limitantes. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Tá? Mas a gente vive contando história para nossa cabeça e a maior parte delas é para levar a gente para uma zona de conforto. Só que olha só que coisa louca, pessoal. O conforto é legal, mas não desenvolve, não deixa a gente mais forte. Em nenhum sentido. Mas quando você é provocado, quando você tem que agir, aí é diferente. Aí você tem que se aprimorar. Não é verdade? Eu acredito, tem muitas pessoas aqui que prestaram concurso, não foi? Levanta a mão quem prestou concurso. Vocês tiveram que estudar? Pra caramba, não foi? Depois que vocês estudaram, vocês se tornaram
por conta do conhecimento, vocês se tornaram mais inteligentes, mais cultos por causa do que vocês aprenderam? Se vocês não tivessem estudado, isso teria acontecido? Percebe? Então os desafios fazem com que a gente prospere. E nesse momento eu quero que você se desafie. Escolha alguma coisa que você gostaria de melhorar, qualquer campo. E você vai perceber que é uma questão de escolha, uma questão de atitude. Eu só estou contando isso para vocês porque depois eu vou falar como se faz, mas eu quero antes mostrar para vocês que, neste momento, você pode ser o que você desejar, o que você quiser, desde que duas coisas aconteçam. Primeiro, você acredite que é possível. E segundo, você esteja disposto a pagar o preço. São as duas coisas que você tem que se perguntar. Às vezes você vai falar assim, não, cara, eu não acho que é possível. Se você não acha que é possível, não é possível. Ah, mas por quê? Porque quando a gente acha que não é possível, a gente não tem a mesma energia. Simplesmente assim. Quer ver um exemplo? Se a gente apostasse uma corrida daqui até o shopping, valendo 10 mil reais, o primeiro que chegar ganha. Quem iria? 10 mil reais. Eu sei que é pouco, vocês ganham mais que isso, mas vamos lá. Vocês iriam? Então, a maior parte de vocês iria, certo? Só o primeiro ganha 10 mil reais. Mas o que vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Como é que é seu nome? O Edcel aqui, eu lembro de você. Você participou da corrida da Cassemes, eu lembro disso. O cara que é triatleta. Edcel sai na frente, tá? E quando vocês percebem, ele está uma quadra na frente de todo mundo. Quem continua? Olha lá, tem gente que continua. Por que vocês continuam? Ele está ganhando. Alguns vão para simplesmente concluir, tá vendo? Olha aí. Ó. É, então. Ninguém está querendo o seu mal, Edcel. Mas você percebe que aí tem uma coisa muito simples da nossa motivação? Enquanto eu acho que é possível, eu vou atrás. Você percebeu? Eu continuo insistindo. Agora, eu não vou oferecer mais 10 mil, vou oferecer um prêmio maior. Vou oferecer R$1 milhão em barras de ouro, que vale mais que dinheiro, hein? R$1 milhão para a primeira pessoa, não, para qualquer um, tá? Qualquer um, não para a primeira. Para qualquer pessoa que chegar na Lua e voltar até o final de 2024. Quem vai? Ué, mas eu vou justificar, vou falar, não, mas o homem já foi para a Lua, é possível? Mas você percebe a sensação de que é impossível, já faz que nem sequer se movimentar, independente do que? Do prêmio. Percebeu? Então, antes de mais nada, você tem que saber o que você merece. Você é merecedor do quê? E o que você está disposto a fazer por isso? E essa é uma coisa que você tem que responder para você mesmo. Algumas pessoas vão ajudar. E você vai ver que pessoas como eu, por exemplo, que são entusiastas de performance, vão falar para você dar o máximo de si que você consegue. Tá? Não importa o que você deseja. Nós vamos criar um plano e você vai chegar lá, desde que você acredite. Por quê? Porque se você acredita, você vai, cara. Uma pessoa que acredita que quer emagrecer, ela emagrece. Uma pessoa que acredita que vai fazer uma viagem internacional, ela guarda dinheiro e vai. Uma pessoa que quer comprar uma casa, compra. Não é assim? Eu conheci um cara que ele falava isso. Ele falava assim, vamos tomar uma cerveja? Eu falava para ele, ele falou, não dá, cara. Eu estou guardando dinheiro, estou construindo minha casa. Eu falei, velho, mas vamos gastar R$30, cara. O que é isso? Cara, R$30 você compra um saco de cimento. E eu falava, caraca, bicho, olha, isso é que é determinação. Isso é que é disciplina. Mas mais do que isso, ele tem um motivo para fazer isso. A maior parte das pessoas está buscando o quê? O conforto. A coisa mais prática. Quer saber? O problema do amanhã, a gente resolve amanhã. Hoje eu vou tomar minha cerveja. Hoje eu vou sair da minha dieta. Hoje eu vou enfiar o pé na jaca. E tem outra coisa que assim, a gente tem alguns superpoderes que eu preciso compartilhar com vocês, para vocês entenderem a mecânica desse negócio todo, tá? Um desses superpoderes chama consciência. É um superpoder que a gente tem na mente, certo? Só que a consciência é dividida em mente consciente, subconsciente e inconsciente. Quem vocês acham que manda? É o subconsciente, na verdade. Mas eu vou explicar para vocês o porquê. Olha só que coisa maluca. Quando você toma uma decisão, quero fazer dieta. Alguém aqui está querendo fazer dieta? Levanta a mão. Legal. Aí você fala assim, vou fazer uma dieta, beleza? Beleza. Aí você pega, você começa na segunda, aliás, hoje é o dia que deve ter um monte de gente começando dieta hoje, né? Porque segunda-feira é o dia oficial da dieta. E aí começa, né? Segunda você vai lá, saladinha, peito de frango e batata doce, né? Uma delícia, no café da manhã, no almoço, no jantar, não é? E você vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Chegou na sexta-feira, você está cansado, você está... Ai, meu Deus do céu. Aí você
usa um segundo superpoder, chama força de vontade. Já ouviu falar desse poder? Só que força de vontade, ela tem uma bateria igual do celular. Para uns, dura quase nada. Para outros, dura um pouco mais. Mas qualquer coisa que você tentar fazer na força de vontade, você vai perceber que não vai funcionar. Por exemplo, academia. Você vai para a academia na força de vontade. O que acontece? Você vai lá, primeira semana, foi na força do ódio, não é? Que o pessoal fala. Eu conheci uma mulher que fazia academia onde eu faço, que ela chegava e falava assim, né? Ela contratou um personal, cara. Ela contratou personal e tudo. Chegava lá pro professor e falava, e aí, qual que é o próximo instrumento de tortura? Onde eu via lá saúde, propósito, um monte de coisa, a pessoa estava vendo um calabouço medieval. Fala para mim uma coisa, quantas vezes na sua vida você sentiu vontade de frequentar um calabouço medieval? Sacou? Bom, alguns podem até ter essa fantasia, mas mesmo assim não é todo dia que você vai querer ir, não é? Você percebe que isso começa a te incomodar? Chega um ponto, mais ou menos uns 3 meses depois, você vai olhar na frente do espelho e você percebe que... O que mudou? PN, praticamente nada, pessoal. Acharam que eu ia falar palavrão, né? Praticamente nada. Tá? E aí o que acontece? Você começa a desanimar, desistir. E muitas pessoas abandonam, por exemplo, a academia por causa disso. Quer ver uma prova disso? Levanta a mão quem já fez academia alguma vez na vida. Continua de mão erguida quem ainda faz. Perceberam? Muitas pessoas abandonam. Porque não é fácil você ter disciplina sem você ter aquele negócio de resultado, sem você ver alguma coisa para ajudar. Faz parte do processo de motivação. De um jeito ou de outro, voltando para a nossa dieta, chegou na sexta-feira, você teve uma reunião difícil, você teve que fazer uma planilha do Excel, você teve problema com não sei o que aconteceu com a sua força de vontade, você já usou. Você já usou sua força de vontade. Você está à noite com seus amigos, você não vai nem em restaurante nem nada, você vai num café para poder curtir o seu café, tal, e você fala, lá não vai ter tentação, né? Só que o garçom, de repente, vem com uma bandeja. Essa bandeja... Você sabe o que é petit gâteau, pessoal? Todo mundo sabe o que é um petit gâteau? Para quem não sabe, eu vou explicar. Tá? É um bolinho de chocolate belga, que ele é assado, mas de forma parcial, de forma que o recheio dele fica um creme de chocolate. E quando você corta com a colher assim, ó, você sobe, aquela calda de chocolate vem escorrendo. E dependendo, ela vai escorrendo em espiral, você já viu isso? Ela não cai retinho assim, aí você junta com um pouquinho de sorvete de creme e você põe na boca, aí fica aquela mistura do quente com o gelado, chocolate com baunilha, e é baunilha, não é creme, é baunilha de Madagascar, porque é muito mais gostosa, sabe? Fala uma coisa, deu vontade de comer petit gâteau? Olha aí, só de contar você já imaginou, e essa é a sacanagem que o nosso subconsciente faz com a gente. Ele lembra a gente dos prazeres da vida, certo? Na verdade, ele está sendo bem direto com você, porque quando a gente come chocolate, por exemplo, a gente produz hormônios do prazer, como, por exemplo, dopamina, serotonina, certo? E a gente tem prazer com isso, a gente se sente bem, inclusive a gente relaxa, nossa ansiedade baixa quando a gente come chocolate, por exemplo. Tem efeitos colaterais, que a gente sabe muito bem qual é, não é? Mas o ponto é, a gente faz essas escolhas porque a nossa mente nos direciona para lá. Então qual a saída? Se não dá para contar com a força de vontade, se meu subconsciente que manda, como é que eu faço? Bom, só para vocês saberem, nós temos mais 3 superpoderes, só para vocês entenderem, porque nós vamos usá-los. Um deles chama imaginação. Vocês têm imaginação boa? Pelo que eu ouvi pelo petit gâteau, tive a impressão que sim, né? Outro, amnésia. Nós temos a capacidade de esquecer as coisas. Olha só, não é de lembrar somente, é de esquecer. Para quem não sabe, né, uma memória é formada com conexão de neurônios. Os neurônios se juntam, formam uma capinha de proteína que cristaliza e a partir dali vira um conectoma, um fiozinho, como se fosse de macarrão, certo? As nossas memórias, elas estão lá, no conectoma. Ou seja, elas são físicas e elas existem. Se você parar para pensar, você vai se lembrar de momentos da sua vida que você tinha 3 anos de idade, 7 anos de idade, 10 anos de idade. Você vai se lembrar de momentos, por exemplo, casamento, batismos, coisas que marcaram a sua vida. Bom, por exemplo, quando eu falo 11 de setembro de 2001, né, vocês lembram o que era?
do atentado das Torres Gêmeas? Tem gente que lembra exatamente onde estava, com quem estava. A gente é capaz de lembrar disso. Mas a gente também esquece um monte de coisa, não é? Você imagina se a gente lembrasse de todas as coisas, inclusive as negativas. Então, isso é um superpoder. E nós temos um outro superpoder que chama hipnose. Que a hipnose nada mais é do que sugestão, certo? Sugestões que a gente manda para a nossa mente. Todos nós somos hipnotizáveis e nós já fomos hipnotizados em diversos momentos da nossa vida, só não sabemos disso, porque é um fenômeno natural. Ok? Bom, então só estou contando isso para vocês para chegar na cereja do bolo aqui. Então agora você quer transformar a sua vida, você quer aprender a tomar conta, prosperar, desenvolver, fazer aquilo que você quiser da sua vida. O que você tem que fazer primeiro, você sabe? Muito bem, traçar uma meta, ótimo. O que mais? Começa com a meta, né? O que eu quero? O que mais? Hã? Os meios, dependendo do que for sua meta, sim, com certeza. Aí você começar a trabalhar para alcançar. E aí tem uma coisa curiosa, né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ó, tem um sonho, e aí as pessoas não têm recurso nenhum para atingir esse sonho. Só que ela está tão focada, tão obstinada, que ela consegue construir os meios para chegar lá. Não é louco isso? Eu conheço histórias de pessoas que fizeram isso. A gente fez isso não faz muito tempo, para conseguir algo que nós queríamos realizar. Mas sim, tudo isso é importante. E o que mais? Diante de tudo que eu falei para vocês. Como é que tem que estar a minha mente? E como que eu faço isso? Já pararam para pensar? Não se preocupe, eu vou ajudar vocês. Mas antes, lógico, né? Pode passar, por favor. Você tem que ter algumas, vamos colocar assim, áreas da sua vida que você precisa desenvolver. Faz sentido? Olha aqui, ó. Algumas delas, tá? Por exemplo, network. É importante? Sem dúvida, certo? Eu estou aqui hoje, graças ao convite do Tiago, que a gente se conheceu através de network, através de ferramentas sociais profissionais. Vocês têm trabalhado o seu network? Tem gente que falou que sim, né? Tem gente que é assim, hã? O que é isso? É importante network? O que vocês acham? Cara, é super importante, mesmo porque o seu trabalho fica mais legal. Né? Para pensar um pouquinho, quantas vezes você precisou do trabalho de um colega ou alguém que você falava assim, puxa, eu vou falar com o fulano do departamento, que ela é fera, ela vai me ajudar. Não é assim que funciona? Isso é network. Certo? Tem gente que se isola, tem gente que fala assim, lugar de trabalho não é lugar de fazer amigos. O que vocês pensam disso? Deixa eu contar um negócio. Pausa para dar outra dica para vocês, que eu acho, sinceramente, que vale ouro, tá? Tenha sempre personal trainers na sua vida. O que são esses personal trainers que eu estou falando? Não é só aquele professor que você contrata para te dar aula na academia. Pode ser seu colega de trabalho. Pode ser seu marido. Pode ser seu filho. Entende? O que são essas pessoas? Por que eu estou chamando de personal trainer? Já viu como é que funciona o personal trainer? O que ele faz? Ele chega para você e fala assim, não, você treinou muito hoje, vamos fazer um negócio? Hoje você não faz nada, toma aqui uma aguinha gelada, fica só descansando. Ele faz isso? O que ele faz? Ele puxa você para você ter performance, não é? Ele, mais 10. Não aguento mais. Vai, você aguenta, não é assim? Está quase lá. Imagina você ter pessoas fazendo isso em diversas áreas da sua vida. Imagina você chegar em casa e quando você pegar e falar assim para a pessoa que você ama, que te ama, você fala para ela assim, puxa, olha, eu estou cansado, não aguento mais. Essa pessoa fala assim, você aguenta sim. Amanhã você volta lá e mostra que você é fera, você consegue. Não é muito melhor do que, não, desiste mesmo. Não, melhor inventa uma história, nem vai amanhã. Só que como que a gente planta isso da nossa vida? Sabe como é que a gente faz isso? A gente faz isso mostrando os nossos sonhos de maneira positiva. Por exemplo, quando eu chego em casa, às vezes eu estou cansado, às vezes eu fiz vários atendimentos clínicos, e eu chego para minha esposa e falo assim, nossa, hoje foi legal, hein? Hoje eu tive um aprendizado, hoje eu mostro para ela o quanto que eu gosto do que eu trabalho, ainda que eu esteja cansado. Sabe por quê? Porque o dia que eu não estiver aguentando mesmo, eu preciso dela fazendo isso por mim. Preciso dos meus filhos fazendo isso por mim. Preciso de amigos fazendo isso por mim. Entende?
E não tenha dúvida, no trabalho, você chegar num lugar em que você desenvolve amizades, que você se sente bem, que você gosta, é outra experiência. Lembra das 2 pessoas que vão para a praia? Imagina você chegando no seu trabalho e você encontrando amigos, falando um bom dia sincero, com um sorriso. Não é muito mais legal do que você chegar aquela turma cansada, com aquela cara de desmotivado, que você fala bom dia. Tudo bem? Tudo. Como é que foi o final de semana? Foi uma droga. Como é que você vai se empolgar? Que espécie de motivação você vai ter num lugar assim? Não dá. Só que o lance, pessoal, que a gente constrói isso. Percebeu? É a gente que constrói. E a gente constrói isso compartilhando e mostrando um lado que normalmente a gente mesmo esquece que a gente tem. Certo? Esse lado de atitude, pensamento positivo, o lado da prosperidade. Sacaram? Deixa eu ver uma outra coisa aqui legal. Hábitos. Hábitos fazem a diferença, não fazem? Hábitos, por exemplo, quem aqui fuma? Cigarro também não? Só checando, hein? Só checando. Eletrônico. Você percebe, ó? Esse é um hábito que muita gente faz para quê? Para relaxar, não é? Olha que coisa maluca. Você fuma para relaxar, só que se você não fuma, você não relaxa. Vocês acham que funciona isso? Aí a pergunta é, por que você está fumando? Ainda assim, pessoas fumam. Não precisa me contar se você fuma, se é fumante. Só estou te mostrando uma coisa importante. Às vezes, a gente traz para a nossa vida hábitos com a intenção de uma coisa e não tem. Existe um efeito no nosso organismo, que é um efeito dopaminérgico, que a gente chama de down regulation. Sabe o que significa? Por exemplo, se você tem um hábito de tomar cerveja na segunda-feira, fatalmente você vai sentir vontade de tomar na terça também. Já aconteceu com vocês ou não? Acontece, né? Quem já tomou cerveja já sabe que isso acontece. E a gente faz isso por quê? Para relaxar, não é? Você fala, hoje eu mereço. Você já ouviram essa frase? Hoje eu mereço. Se não for cerveja, vai ser algo que o valha. Pode ser um doce, pode ser qualquer coisa que você sabe que não faz bem, né? Então, perceba uma coisa. Se você não construir hábitos que sejam realmente saudáveis para você, isso não vai funcionar. No caso da dopamina, quanto mais você consumir, mais você vai precisar consumir para chegar naquele estado de relaxamento que você falou. E, infelizmente, só tem um jeito de você descobrir. Se você ficar, por exemplo, 3 meses sem ingerir álcool, alguém que não bebe, tem gente que não bebe, você vive bem? Também, é possível viver sem beber, pessoal. Mas se você ficar 3 meses sem beber, você vai perceber que 2 coisas incríveis vão acontecer. Primeiro, você não vai mais depender disso para você relaxar. E segundo, quando você beber, se você vier a beber, você vai perceber que você vai tomar um copo de cerveja e já vai ficar, que beleza, relaxei. Percebeu? E é assim com outras coisas na nossa vida. Se você começa a entrar de cabeça num hábito, esse hábito muitas vezes ele acaba, se for um hábito ruim, muitas vezes ele acaba perdendo o efeito pelo qual você está lá e você continua vivendo aquilo e aquilo continua te fazendo mal. Bom, disciplina, como eu já falei para vocês, né? Disciplina só acontece se você realmente tiver a mentalidade da motivação. Inteligência emocional, vamos fazer uma demonstração aqui de como fazer isso. Alguém aqui está passando por um momento na vida de ansiedade que gostaria de resolver isso agora? Levanta a mão para eu ver. Temos 3 pessoas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir para 3 pessoas virem aqui na frente, se vocês quiserem. Deixa eu explicar antes. Deixa eu só explicar isso para vocês antes. Eu não vou hipnotizar vocês ainda, tá? Mas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. 3 pessoas que vierem aqui, até 3, se for só uma, pode vir também, tá? Eu falo 3 por uma questão de espaço, mas pode vir. Então, vem as 3 aqui, pronto. Fiquem aqui, vem mais pra cá. Não vou te olhar. Não olhe. Nem pra ela também, ele nem precisa de seu olho, ele não precisa nem olhar. Mas, o lance é assim, uma das coisas que vocês vão perceber que atrapalha é essa tal de ansiedade. Porque ansiedade, qual que é o problema? A gente fica vivendo algo que ainda não aconteceu.
Você quer ver um negócio? Ó, vocês três estão de boa que vocês vieram. Agora eu vou selecionar uma quarta pessoa, que essa sim eu vou hipnotizar. Tá? Eu vou chamar agora, vai ser porque antes eu estava fazendo o recrutamento, agora eu vou fazer a seleção. Né? Então, vou escolher uma pessoa daí da plateia para vir aqui, vai passar por uma hipnose, e eu vou ajudar essa pessoa a contar todos os medos dela para a gente. Tá? Ela vai conseguir externar através da hipnose. Tá bom? E, ó, esse pessoal aqui da primeira fileira está de boa. Né? Acho que conheço faz tempo já, hein, cara? Mas, ó, essa turma aqui tá... Porque quem senta na frente da palestra é aquela pessoa que não tem medo de participação. Agora, quem senta lá no fundo, eu sei que chega primeiro para sentar no fundo porque está achando que eu não estou vendo. Eu estou vendo você. Né? Então, eu vou selecionar. Vou pensar, vou pensar. Então, atenção, deixa eu ver, ó. Eu vou apontar o dedo e falar assim, ó, você. Não é que é... Só estou usando um exemplo, tá? Para você saber que foi isso. Beleza? Então, atenção. Ó, como só tem gente bonita, então qualquer um pode ser chamado, porque eu só chamo gente bonita, hein? Deixa eu pensar aqui, ó. Você pode relaxar, eu não vou chamar ninguém. Mas deu medinho, né? Fala a verdade, hein? Ah. Agora o A que vocês fizerem, não vai me chamar, ou não vai pôr ninguém para se ferrar lá na frente. Repara. Você quer vir? Depois eu faço. Depois disso aqui, a gente faz um com você. Combinado. Feito. Mas não é assim que funciona. Você está assim, ó, numa roda, as pessoas estão se apresentando. Quando está na véspera da sua apresentação, a pessoa que está se apresentando antes de você está falando, você não está nem ouvindo, não é? Então a ansiedade está aqui, ó. E agora que eu vou falar? A hora que você falou, se apresentou, o que acontece? Então esse aqui é o exercício que nós vamos fazer, certo? Então eu queria que vocês ficassem uma do lado da outra. Pode usar essa referência aqui do piso, do azulejo. Isso, de frente para mim, tá? Então agora é o seguinte, eu quero que vocês não precisam dizer qual é o evento, mas tem algum evento no futuro que está trazendo ansiedade para vocês? Certo? Então, tenta imaginar mais ou menos aqui, assim, ó, numa linha do tempo, esse evento acontecendo, certo? Daqui a tanto tempo. No seu caso é quanto tempo? Daqui a 2 anos. 1 ano. Não sabe quanto, está no futuro. Você desejaria, você conseguiria escolher, desejar uma data? Não tem problema. Qual que é a decisão? Que dia que você quer? Escolhe. Se fosse possível agora. Tá. Quando é possível? Você quer me dar uma ajuda para eu te ajudar? O que é? Doença, legal. E, vamos dizer, tem uma perspectiva de tratamento? Para daqui a 6 meses? Ela é progressiva? Tá bom. Mas o que você desejaria que acontecesse? Vamos supor daqui a 6 meses. Então vamos pensar em cura daqui a 6 meses? Que tal? Olha só, por que eu estou ajudando? Porque a gente tem que sempre estabelecer um prazo. Porque olha só, vocês conhecem tem uma lenda na mitologia grega que é de Prometeus. Vocês conhecem? Prometeus roubou o fogo dos deuses e entregou para os homens. Qual foi o castigo dele? Ficar acorrentado numa pedra, num penhasco, né? E todo dia vinha uma águia e comia o fígado dele. Todo dia. Só que ele era um deus, ele regenerava, no dia seguinte acontecia tudo de novo. E ele ficou assim por centenas de anos, todos os dias iguais. Todos os dias iguais. Sem saber o que ia acontecer. Sabe quando acabou o sofrimento dele? Um dia passou uma vidente e falou para ele, olha, seu sofrimento vai acabar dia tal, e aí acabou. Daí surgiu a promessa. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar e mentalizar num prazo para isso. Quando a gente tem uma meta e um prazo, ainda que muitas coisas estejam na mão de Deus, a gente faz tudo que está ao nosso alcance. E, mais uma vez, eu falei para vocês que eu acredito em Deus, não falei? Só que eu faço a minha parte, a gente tem que fazer o melhor possível. Tem coisas que não estão na nossa mão. Mas o que está na nossa mão, a gente se responsabiliza. É isso que a gente tem que focar. Fechou? Então tá. Está aqui no futuro, conseguiram pensar? Fechem os olhos. Agora, mentaliza o tempo passando. Vocês vão dar um passinho para frente, bem curtinho, não precisa dar um passo grande não. Mas eu quero que de olhos fechados vocês dêem um passo para frente imaginando que alguns dias vão passar, tá? Imagina. Fecha o olho, imagina. Um passinho para frente. Pronto, passa um período. Você começou já a entrar no processo. Pode ter passado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, mas esse é o momento que você está
caminhando em direção ao evento. Talvez se sentindo mais ansioso, talvez sentindo um nervosinho, talvez sem saber o que pode acontecer, mas nós vamos seguir em frente, dar mais um passo. Nós vamos agora para a véspera do evento, um pouco antes de acontecer. A ansiedade fica ainda maior. Tudo que você está imaginando de ruim, negativo nessa hora, vem na sua cabeça para te atrapalhar e tirar o seu foco. Isso chama ansiedade. Mas você vai aprender a lidar com isso da seguinte forma: você vai dar mais um passo para frente, agora você vai para o dia do evento. Agora sim. Diferente do que você está imaginando, tudo deu certo. A gente sempre imagina o pior, mas dessa vez foi mágica. Aconteceu do jeito que você queria. Exatamente do jeito que você queria. Veio uma sensação muito agradável. Agora vem a coisa mais legal. Porque não é quando a coisa acontece, é no dia seguinte. Dá mais um passo. Mais um passo para frente. Agora sim, o dia seguinte. Tudo que você viveu, todo aquele nervoso, tudo que estava para trás, passou. Ficou para o passado. Dá aquele alívio, não dá? Respira bem fundo. Tudo que você achou que estava sofrendo, agora passou. Se resolveu. A coisa ficou linda. Pode abrir os olhos e vira para trás agora. Olha para onde vocês estavam. Pode virar o corpo todo mesmo. Vira de frente para lá. Feche agora de novo os olhos. Imagina tudo que você viveu até esse momento. Comece a imaginar que você ficou nervosa na véspera, que você ficou nervosa no dia do evento, que antes disso você ficou uma semana sofrendo. Mas agora que passou e tudo aquilo que você queria aconteceu, você percebe que nada daquilo fazia sentido, porque estava escrito, você ia realizar. Como é que a sensação não fica bem melhor? Então agora eu quero que você dê um passo para frente, em direção agora ao presente. Para o outro lado, para lá onde você está mesmo. Para lá onde você está mesmo. Isso, pode dar um passo. Vocês vão voltar para onde você estava. Agora eu quero que vocês tragam essa memória, essa lembrança de tudo que você viveu, tudo que você encontrou no futuro. Lembrando como que você estava emocionalmente para chegar nisso. Dá mais um passo para frente. Agora vocês estão chegando no dia em que aconteceu a palestra. Mais uma vez, traga todo esse conhecimento acumulado, tudo que você viveu até aqui, entendendo, visualizando tudo que você conseguiu aprender com esse processo. Mais um passinho para frente até o dia de hoje. Agora abre os olhos e olha para lá de novo, para o futuro. Como é que é a visão agora para o futuro? Como é que é? Não fica diferente? Está se sentindo ansiosa agora? Não. Fica mais fácil. Tô mais calma. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Primeira regra para vocês entenderem sobre a ansiedade. E esse exercício qualquer um de vocês pode fazer. A nossa ansiedade vai até o momento em que é o dia do evento. E a gente trava ali. Por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego. Por exemplo, eu tenho uma reunião importante. Por exemplo, eu tenho o que dá uma palestra. Sabe o que acontece? A gente vai até lá e a nossa mente cria o pior cenário possível. Agora a mágica é quando a gente ultrapassa isso. E aí você descobre que tudo deu certo. E aí na nossa mente a gente começa a viver uma realidade que a gente quer viver. E quando isso acontece, o nosso corpo responde. E por isso que a ansiedade diminui. Certo? Existem coisas que podem dar errado no meio do processo? Claro. Né? Como é que é seu nome? Zilda. Como a Zilda falou, tem muita coisa que está na mão de Deus, não é? Só que se a gente fez o nosso melhor, com quem que a gente vai reclamar? Porque o que acontece muitas vezes, no final, a gente fala assim, poxa, ó, eu podia ter ido melhor e não fui. Mas se você tem certeza que você fez o melhor, qual que é a sensação? Não é demais? Então, salve de palmas para as meninas. Obrigado. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Percebe? Tipo, eu estou ensinando para vocês um exercício. Mas vamos falar de atitude mental, né? Por exemplo, a história da hipnose. Eu sei que algumas pessoas têm medo, né? Etc. Cadê a Jucira? A Jucira falou que ia ser hipnotizada. Ela está aí ainda ou não? Ela saiu? Agora que ela voltar, eu hipnotizo ela. Mas é o seguinte. Por quê? Eu vou contar um negócio para vocês vão achar que é incrível. Eu uso hipnose em mim mesmo. Uso na minha esposa, uso até nos meus filhos. Aí você fala assim, como assim? Mas você fica comendo cebola, achando que é maçã? Não, eu não faço esse tipo de coisa. Lembra, eu falei, eu sou um psicólogo de performance. Eu uso a hipnose para fazer as pessoas ficarem mentalmente mais fortes. É para isso que eu uso hipnose. E assim que a Jucira chegar, eu sei que vocês têm horário, né? Eu não sei, acho que eu já estou estourando o horário.
Mas assim que ela chegar, eu vou fazer demonstração, aqueles que puderem. É bem rápido, mas é para mostrar um ponto para vocês. A gente escolhe a história que a gente quer contar para nossa mente. Eu vinha contando para minha mente o quê? Falei assim, cara, é impossível eu treinar na idade que eu tô, emagrecer, ficar forte e não sei o quê, tal. É impossível, isso não é para mim. Era o que eu falava. Essa era o quê? A minha crença limitante. Nós temos muitas crenças limitantes. Para pensar quantas coisas hoje você está abrindo mão de aproveitar, de usufruir por conta disso. Por conta de acreditar que você não merece, que você não é bom o bastante, ou que aquilo não é para você, e daí para frente. Vocês querem ver um negócio? Jucira, você topa participar? Chega mais. Bom, então, só para... Chega mais, Jucira. Só para explicar, toda hipnose é uma auto-hipnose, certo? O que significa isso? Significa que eu só vou ajudar a Jucira a conseguir chegar lá, certo? E aí nós vamos passar por uma experiência bem legal. Antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que dá para esquecer o nome? Esquecer meu nome? É. Se acontecer, você ia achar legal, você ia achar estranho, ou você ia achar divertido? Achar divertido, duvido. Legal. Legal. Mas assim, ó, quero que você entenda uma coisa. Não sou eu que faço, é você que faz. Sacou? Então, para isso, você só precisa usar a sua imaginação. Você topa? Não fica de frente para mim. Primeiro, então, primeira coisa, vamos ver como é que está a sua imaginação. Tá bom? Então, faz de conta que... Faz assim com os seus braços. Faz de conta que eu vou colocar um livro aqui. Fecha o seu olho. Imagina. Vou colocar um livro nessa sua mão aqui. Você consegue imaginar? Nessa mão aqui eu vou colocar um balão de ar, daquele tipo gás hélio. Aquele que levou o padre para o meio do oceano, sabe qual que é? Então, beleza. Aqui eu vou colocar agora a Constituição. Nossa Constituição é bem grossa, viu? Já vou avisando, hein? Aquele livrão de capa de couro, sabe? Pesadão. E aqui eu coloco mais um balão. Agora, a cada vez que eu fizer uma contagem, você vai sentir o livro ficar mais pesado e o balão puxar mais sua mão para cima. 1. O livro mais pesado e o balão enchendo de ar. 2. 3. 4. Está pesando a sua mão? Ainda não? Então tá bom. Então pode abrir os olhos. Então agora vamos fazer o seguinte. Usando ainda a sua imaginação, feche seus olhos. Então pode baixar o braço agora. Feche seus olhos agora e imagina uma tela branca na sua frente. Tá? Consegue imaginar? Imagina a tela branca. Essa tela agora você vai ver seu nome escrito em caneta preta. Conseguiu imaginar? Então tá. Letra por letra. Quero que você imagine tudo direitinho. Eu vou te dar um apagador. Esse apagador está embebido em álcool. Beleza? A hora que você começa a passar, começa a subir um cheiro de álcool. E você começa a apagar e seu nome vai sumindo da tela branca. Sumindo completamente. E conforme vai sumindo do quadro branco, vai sumindo de todos os lugares onde você já viu o seu nome escrito. Some do crachá, some da sua certidão de nascimento, some dos lugares onde você já escreveu o seu nome, some de tudo. Quero que você mentalize e visualize tudo sumindo. Enquanto vai sumindo cada vez mais, até sumir por completo. Ok? Olhos abertos. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a cor do urso polar albino? Sem cor. Preto. Não, é branco. O urso polar é branco. O urso polar albino é? Sem cor. Quantos anos faz que você mora? Que eu moro? E seu nome sumiu. Tenta lembrar seu nome. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Meu nome some. Não é legal? Como é que era seu nome? Jussi. Ela lembrou, olha aí. Então já vi que ela tá resistente, hein? Tá resistente. Tá lutando. Tá lutando. Mas você quer ser hipnotizada? Eu quero, mas eu não consigo ser concentrada. Eu te ajudo, vem cá. Eu não consigo ser concentrada. Não tem problema, é só você olhar aqui em mim agora. Vem aqui, ó. Se concentra bem aqui. Em algum momento eu vou falar, mas relaxa. Em algum momento eu vou falar a palavra duro, tá bom? Quando eu falar a palavra duro, você só vai fechar o olho e relaxar. Combinado? Então se concentre. Olha bem aqui, se concentrando cada vez mais. Procura relaxar sua mente. Cada vez mais relaxado. Cada vez mais relaxado. Cada vez
Ela não quer, ela tá resistente. Você tá com medo? Não, eu quero, só que É? eu não consigo essa concentração que vocês falam. Isso que eu falo, é difícil. Eu sou furona. É? Mas você não consegue se concentrar? Não, eu concentro, eu vejo certinho, mas eu não consigo apagar a minha mente. Cara, não precisa apagar sua mente. Não, Você tá ouvindo o que eu tô falando? Eu tô. É só ouvir, é só Eu imaginar. concentro, vejo ele assim, mas eu não consigo esse negócio. Então vamos começar devagar, ó. Imagina que tem um limão. Imagina, faz assim com a sua mão. Imagina que você tem um limão na sua mão. Imaginou? Descasca o limão. Consegue descascar? Ó. Descasca bem o limão. Está com o limão descascado? Metade agora do limão. Está na sua mão. Certo? Abre a sua boca agora. O pessoal tá mais fiel. Não salivou? Não, Então, eu sou difícil, estou falando. Por isso eu queria ter essa oportunidade. Eu acho que eu não consigo esse grau de concentração. olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou ter que te treinar para isso. Tá? Mas então eu não vou fazer essa demonstração com você aqui agora. Posso fazer com outra pessoa? Pode? Então tá bom. Aí depois eu venho só para hipnotizar a Jucira. Quem quer vir? Eu quero. Não, eu quero ver. Tá bom, qual é o seu nome? Jussara, olha, Jucira. A Jussara veio do teu lugar. Trocou a letra, não? Deixa eu só dar um golinho de água. Peraí. Só trocamos a letra. Então só para explicar. O processo da imaginação é parte do processo da hipnose, certo? Então por isso que a gente tem que fazer, usar a nossa imaginação. Você sentiu salivar, alguma coisa assim agora há pouco? Alguém mais sentiu salivar? Eu vou contar um negócio, antes de eu fazer com a Jussara, eu vou fazer uma demonstração com vocês aí, coisa bem rapidinha, para quem quiser, só fechar o olho, tá? Imaginar o que eu vou falar. Imagine que você está na sua cama, no seu quarto, na sua casa. Pode imaginar, Jussara. Imagina que você, quando você está na sua cama, você está descalço. Então, imagina agora que você vai sentar na sua cama e colocar os pés descalços no chão. E agora eu quero que você sinta com os seus pés, usando a sua memória, tá? Sinta com os seus pés o chão ao lado da sua cama. Se tem um tapete, se é um piso de madeira, eu quero que você procure se lembrar, usando a sua memória, como que é a textura, a temperatura do chão ao lado da sua cama. Aí você se levanta e começa a caminhar em direção à geladeira da sua casa. Certo? Imaginou? Você começa a caminhar em direção à geladeira da sua casa. Chegou na geladeira, você abre a geladeira. Diferente de um dia normal, lá você vai ver que tem uma garrafa com água gelada e um limão. O tipo de limão que você costuma ter em casa. Pega esse limão agora e começa a arranhar esse limão com a sua unha. Deixa entrar bastante da casca do limão embaixo da sua unha, até o ponto de incomodar. Você vai arranhando, aquilo vai raspando aquele limão, e aquilo vai entrando embaixo da sua unha. Certo? Muito bem. Agora, cheira a sua mão. De olhos fechados ainda, pode cheirar. Como é que foi, Jussara? Pode abrir o olho. E aí, como é que foi a experiência? Foi boa, eu senti frio nos pés, que a chão estava gelado. Você chegou a conseguir sentir o cheiro do limão? Sim. Legal. Então isso a gente está usando o quê? A nossa imaginação baseada na memória. Quando a gente conhece o cheiro do limão, o que está acontecendo? Eu estou usando a minha memória, gerando a expectativa, aí eu sinto o cheiro do limão. Eu estou meio que enganando o meu cérebro para fazer isso. Alguns podem não ter sentido, outros sentiram, certo? O processo é esse, entendeu? Então agora o que nós vamos fazer é dar sequência nisso. Vou usar a sua imaginação para te ajudar, beleza? Então agora segura a minha mão, olha bem aqui. Quando eu falar a palavra durma, eu quero que você feche o olho e relaxe profundamente, tá bom? 3, 2, 1, durma, relaxa profundamente, isso. Agora mantém seu corpo firminho, muito bem, relaxando cada vez mais. Muito bem. Agora, Jussara, toda vez que eu falar alguma coisa, as minhas sugestões vão entrar de maneira direta, porque você sabe que vai te fazer muito bem, tá bom? Então a primeira coisa agora, eu quero que você se lembre de um momento muito feliz na sua vida.
O momento mais feliz que se vier na sua cabeça. O momento que você estava muito alegre, muito feliz. Consegue pensar? Então tá. Eu agora vou colocar no seu braço como se fosse um botão de volume igual de rádio, sabe? Eu vou aumentar essa emoção, essa felicidade. Quer ver? Ó, presta atenção. 3, 2, 1. Sentiu? Então agora nós vamos aumentar mais ainda, ó. Você vai ver que essa felicidade vai ficar muito grande, ó. Viu que legal? Agora nós vamos levar ao máximo. Você vai sentir muito bem, ó. 3, 2, 1. Isso. Vamos deixar bem forte em você. Está sentindo? Está sentindo? Então tá. Então agora eu quero que você segure a ponta da sua orelha desse jeito aqui, ó. A partir de hoje, toda vez que você colocar a sua mão desse jeito na sua orelha, você volta a sentir essa emoção. Você se sente muito bem. Então memoriza. Respira fundo. Solta o ar pela boca. Isso. Muito bem. Ok. Pode relaxar a mão. Isso. Então agora eu vou fazer uma contagem. Conforme eu fazendo minha contagem, você vai sentindo muito bem. 1. Sua mente vai despertando. Você vai sentindo muito bem. 2. Tem uma sensação de bem-estar muito grande, como se você tivesse dormido por horas. 3. Olhos abertos. E aí, como você está sentindo? Bem. Como é que é seu nome? Jussara. Coloca a mão aqui na sua orelha. O que você sente? Sensação de alegria. Ah, legal. Agora você quer ver? Você deve estar, as pessoas devem estar se perguntando, mas eu queria ver uma demonstração, algo diferente, né? Posso fazer seu olho colar? Só pra gente ver como é que é? Então fecha seu olho. Tira o óculos? Não precisa. Você acha que é possível seu olho colar? Sim. Então tá. Então agora imagina que tem essa colinha no seu olho. Ela vai começar, é tipo um super bonder, uma colinha transparente, mas ela vai secando, vai ficando sequinha. E ela vai colando cada vez mais. Cada vez mais. Agora eu vou colocar o dedo na sua cabeça aqui, ó. E quando eu estalar o dedo, os seus olhos colam. 3, 2, 1, colou. Tenta abrir o olho, mas quanto mais você tenta, mais difícil fica. Isso, agora abriu. Aí, o que você achou? Legal? Legal. E você lembra que eu fiz um trabalho com a Jussira, para esquecer o nome dela? Sim. Quando eu fiz assim, ó, então vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Então agora quando eu faço assim, ó, pum, tem coisa que a gente tem que esquecer e não consegue lembrar. Quando eu tenho que lembrar, não consegue esquecer, seu nome some. Tenta lembrar seu nome. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Olha pra mim. Como é que era seu nome? Olha pra mim. Jussara. Ah, conseguiu! Tá bom, salve de palmas pra Jussara. Bom, na verdade, então quero mostrar uma coisa para vocês. Lógico, né? A gente faz atendimento clínico, esse tipo de coisa, mas o principal é vocês entenderem uma coisa sobre hipnose ou sobre qualquer outra coisa. A pergunta é: qual é a história que você está contando para a sua mente? Certo? Qual a história que você está contando para a sua mente? Toda hipnose é uma auto-hipnose. E no caso, a gente usa para performance. Agora, vocês querem ver um negócio mais legal? Um negócio de todos sensacional? Eu vou chamar minha esposa aqui na frente. Ó. Vem aqui, amor. Salva de palmas para ela. O melhor é quando você usa hipnose diariamente para a pessoa estar casada com você há anos sem perceber. Né? Isso é uma verdade. Deixa eu falar uma coisa sobre isso da hipnose aqui, né? Então, lembra a hora que você falou assim, eu não acredito? É o primeiro ponto, né? Então, o Luciano fala assim, não, você não tem que acreditar, porque não é religião. Né? É um superpoder da mente que, se você vem falando, eu não acredito, eu não consigo, eu não foco, isso se torna uma verdade, não vai acontecer, você não vai viver a experiência. Né? Então, isso da gente estar com a mente aberta para viver a experiência, não é só ter a coragem de vir à frente, que muita gente falou, né? Foi corajosa de vir à frente, mas é conseguir viver a experiência, estar disposto a viver a experiência, realmente. Agora aqui, ó, como que você é hipnotizado todo dia? Você assiste o filme com o Brad Pitt. Você sabe que é aquele gato, não sabe? Você sabe que ele vai voltar para casa, que a vida dele está ótima, que ele não é aquele personagem que você está assistindo, mas você chora, você ri, você sente medo dele morrer, né? Tom Cruise lá no filme, ele nunca ia cair daquela moto, mas você fica achando que ele vai. Você entra naquilo e é um processo de hipnose, é algo em que você acredita. Então, tudo na vida da gente acontece de acordo com o que a gente acredita. Realmente, de verdade, né? E eu falo que eu tive a oportunidade de ter um pai que acreditava muito nisso e que andava com um padre que era hipnólogo. Então, foi meu primeiro contato. Aí eu vou e acabo casando com um, né? Mas que eu acho, segundo meu pai, eu estou hipnotizada até hoje.
Eu não me toquei disso ainda, né? Eu quero passar só uma coisa para vocês verem aqui. Vou pedir para vocês, se vocês quiserem, dar um cliquezinho aqui, vocês podem deixar até para fazer depois, mas aqui tem um teste de ansiedade. Ali ele dá os níveis de ansiedade que você pode estar passando na sua vida no momento, tá? É uma pesquisa de uma universidade americana. Você responde e ele vai dar o grau de ansiedade que você tem. Que a gente estava brincando lá no fundo. Um momento de ansiedade, né, é uma vida ansiosa, né? É difícil, às vezes, a gente falar, eu estou num momento de ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa ou eu estou ansiosa, né? Então, a gente fica meio complicado dizer isso. E se eu te falar que a ansiedade é uma das melhores coisas que tem? Você acredita em mim? Acha que eu estou louca? Que eu viajei agora? Olha esses celulares que vocês têm na mão. Isso só aconteceu porque alguém teve uma ansiedade, certo? Do tipo, a gente precisa ser achado onde a gente estiver. Não posso mais ficar com esse telefone fixo aqui. Né? A gente anda de carro, de avião, porque alguém lá atrás foi movido pela ansiedade de querer algo diferente, querer algo mais, né? Que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse gráfico é com ele que a gente trabalha o tempo inteiro. Foi com ele que a gente foi para Portugal lançar o livro. E explicar isso para as pessoas entre o seu desempenho e a sua ansiedade. É do ser humano, é natural de todos nós a ansiedade. A gente nasceu com isso faz parte da nossa vida. A diferença está se você consegue ou não usar a ansiedade a seu favor. Essa é a diferença. Quer ver só? Aqui a gente está vendo o desempenho, certo? E aqui embaixo a gente está vendo o grau de ansiedade. Conforme a minha ansiedade vai aumentando, ó, vai aumentando a minha atenção e o meu interesse naquele assunto. Não é assim? Por exemplo, eu começo a falar, olha, eu quero comprar uma casa. Aí começa a aumentar a minha ansiedade. Poxa, eu quero uma casa, quero com 2 quartos, 3 quartos, né? Eu começo a procurar. Em que bairro eu quero morar? Vai aumentando a minha ansiedade, não vai? Aquela vontade de ter a casa, aquele incômodo que te movimenta. Esse início vai aumentando o seu desempenho. Porque você vai tendo cada vez mais vontade daquilo que gera uma ansiedade, mas é a ansiedade ainda positiva, em que você consegue produzir muito bem ainda. Até esse nível aqui, ó, aqui você está no seu melhor desempenho. É a ansiedade ideal, já pensou falar isso? Todo mundo fala, combata a ansiedade. A gente acredita de uma forma diferente na ansiedade. Tem como você combater, foi que nem as meninas falaram lá no fundo. Não é assim, você está ansioso agora, eu vivo ansioso, tal, por motivos diferentes, momentos diferentes, e que você usa de forma diferente. Então, a hora que você está aqui, você está no auge da ansiedade, que é a ideal, e no auge do desempenho. Qual que é o risco? É quando você não faz nada com isso. Você só sente aquela ansiedade crescer, você está no auge, você está focado, você sabe que você quer fazer alguma coisa, mas você não faz nada. Você só fica dentro da sua cabeça. Sabe quando você não produz? E aí você fica repetindo histórias na tua cabeça. Mas e se? Não é assim? E se eu for lá e der tudo errado? E se eu for lá e ninguém gostar de mim? E se eu for lá e o dinheiro não for o suficiente? E se eu não conseguir? E se eu passar vergonha? E aí tudo que você tem de crença, seu lado sombra, as conversas que você tem dentro da tua cabeça começam a vir de forma acelerada. Porque o cérebro é programado para resolver problemas. Porque era assim que a gente vivia, né? Fugindo de tigre, tentando achar comida. Era isso. E se a gente não começa a se colocar num processo de atuação aqui, a ansiedade vai começar a te corroer. É aquela hora que você entra no espiral do fracasso, em que tudo de ruim você começa a imaginar na tua cabeça. Já viram uma pessoa num espiral de fracasso? Ela começa assim, ó. Nossa, eu quero muito uma casa, eu vou comprar uma casa, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas e se eu perder o emprego, como é que eu continuo pagando a prestação? Meu Deus do céu, aí nós vamos para a rua. O que eu vou fazer com meus filhos? Eu vou ter que falar para meus pais? E aí começa. E não consegue sair. Pode ver que dificilmente a pessoa sozinha fala, não, mas vai dar tudo certo no final, depois de ter todo esse pensamento negativo atrás dela, né? Então, aqueles passos que o Luciano fez aqui com as meninas, aquilo é um processo que a gente faz, a gente mesmo. Quando eu fui pedir demissão, porque não só eu recusei a proposta de assumir a presidência dos Estados Unidos, lá em Chicago, como eu pedi demissão. Então, a hora que eu fui fazer todo esse processo, eu fiz esse caminho com ele, né? A gente faz esse caminho lá em casa, faz com as crianças, que eles vão fazer vestibular, né? Então, faz com eles o mesmo processo de você imaginar o dia seguinte, com tudo dando muito certo. E aí você se colocar em ação. Nem que seja naquele momento que você está no auge aqui e não tem nada que você realmente possa fazer, vai andar, vai dar uma corridinha, vai lavar uma louça,
Vai carpir um terreno, né? Então, meu pai falava isso, vai carpir um terreno que você já distrai a cabeça. Que você precisa, nesse momento, se reequilibrar. Porém, a ansiedade é um motor importante para você. Quando vai ter aquela viagem gostosa, que você nem consegue dormir à noite de vontade de ir logo, de chegar logo, é uma ansiedade boa. Só tem que saber lidar com ela. Né? Passa mais um para mim, por favor. Vocês vão fazer o teste lá, e a hora que você fizer o teste, vai ter a pontuação. E dentro da pontuação, ele vai dizer se você está leve, moderado ou forte, tá? Ou intensa. A hora que vocês fizerem, o Diego vai mandar para vocês o resultado de cada um. E você vai entender o que você precisa fazer. Se deu leve, você está no momento, é legal, é normal, é o de todo mundo. Acho que é de 0 a 7, se eu não me engano, vai ser o normal. Você vai estar ok, é o esperado, né? 0, eu nunca vi ninguém dar. Se alguém aqui der 0, por favor, me avise, porque eu quero saber como é que é isso. 0 eu não vi ainda. Talvez você precise ir para o 1, assim, né? Para dar um empurrãozinho na vida. Mas é o leve, é o normal que se espera de todo mundo. Você passa mais um para mim? O moderado aqui você tem que ficar atento, começar a prestar atenção e ter algumas perguntinhas. Você está conseguindo se concentrar no seu trabalho? Né? Ou, às vezes, até naquela série de TV ou no livro que você está lendo, não consegue nem se concentrar no lazer. Né? Você tem dormido bem? Tem palpitação? Ou apresenta sudorese acentuada? Sudorese acentuada, suor exagerado, eu nem estou falando disso porque está todo mundo assim. Né? Esses dias estão terríveis de calor, então não conte com isso, não é exatamente isso. Né? Esses são alguns exemplos, tá? E nesse ponto aqui, você precisa começar a exercitar, por exemplo, essa caminhada que a gente fez aqui, a respirar um pouco mais, parar para respirar, meditar, que pode ser até numa oração, se você ora fazendo a sua oração, se você reza o terço, rezando o terço, mas de uma forma que te equilibre, te acalme um pouco naquele momento. E aí nós temos mais um para frente aí, que é o intenso. Aí o intenso, você já começa a sofrer os transtornos da ansiedade, e aí é aquela hora que começa a síndrome do pânico, fibromialgia, e depressão, e diversos outros transtornos que vêm da ansiedade. Eles vêm da ansiedade, e às vezes de algo que nunca nem vai acontecer. Já viu isso? Né? De vez em quando, às vezes minha mãe falava, eu estou sentindo uma coisa aqui, eu não sei o que é, eu estou nervosa, eu estou ansiosa, mas não sei, ela está aposentada. E eu não sei o que é que vai acontecer. Não tinha nada para acontecer, mas o corpo dela estava transmitindo tudo aquilo. Né? Ela precisava encontrar um propósito de vida novamente, se reencontrar novamente nesse novo momento da vida dela. E aí, lidar com essa ansiedade de algo que não tinha o que acontecer. Todo dia era sábado para ela, ela até brincava, né? Todo dia é sábado, eu não tenho mais que acordar cedo, que ir trabalhar, ela não sabia mais onde se colocar naquele momento. E ela redesenhou a vida dela toda, o propósito de vida, buscando fugir disso aqui, porque ela entrou na depressão, não conseguia mais dirigir e tudo mais. Então, a gente acaba entrando nesses processos na vida da gente. Eu vou encaminhar isso para vocês, na resposta de vocês, do questionário lá, para ver como cada um está. Tá bom? Bom, vou mostrar pode passar para frente, por favor. Vou colocar essa frase do Luciano, que ele fala que sempre alguém vai tomar uma decisão sobre alguma coisa na sua vida. Sempre. Mesmo quando você não decida, alguém vai decidir por você. Porque as coisas na vida vão acontecer. Né? Você precisa estar no comando. Seja essa pessoa que toma a decisão. Né? Porque a pessoa que decidir por você vai decidir o que for mais confortável para ela, não necessariamente para você, para a sua vida. Mesmo que ela queira seu bem. Né? É gostoso, por exemplo, quando a sua mãe decide para você o que você vai fazer da sua vida, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar. Não, mesmo que ela queira seu bem. Então, isso é uma coisa importante. Agradecer a presença de vocês, vocês têm um dia puxado como servidores aí. Muito obrigada por a gente estar iniciando essa comemoração de vocês. Espero que algo de positivo fique para a vida de cada um de vocês. Isso é uma troca sempre, né? Então, para a gente é muito gostoso poder fazer isso. E desejamos que estejam todos no comando de suas vidas sempre. Tá bem? Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos um ótimo dia e uma semana abençoada. E viva o nosso dia que está chegando aí, que é o dia do servidor, dia 28. E só para avisar vocês que nós teremos uma extensa programação no decorrer da semana. Vou passar aqui rapidinho, coisa de 1 minuto. Amanhã nós teremos o ônibus da Cacemes fazendo aqui mamografias e preventivos.
Teremos também uma palestra de 3 mulheres que venceram o câncer. Elas vão estar falando a experiência delas. Teremos aqui na quarta-feira o Cuidando do Servidor, que é equipamentos, aparelhos de massagem, relaxamento. Teremos aqui também, organizado pelo Sindicato da Lemes, que é uma programação muito específica, principalmente para os servidores aposentados. Vai ter uma programação super bacana. Venham conferir, venham participar. E, por último, nós teremos também uma programação na sexta-feira, mas aí já é voltada mais para os gabinetes dos deputados estaduais. Tá bom? Muito obrigado, vão com Deus. Luciano, Sandra, muito obrigado. Show de bola, tá?